céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços. Olha, é bem provável que tenha havido mesmo um grito no dia 7 de setembro de 1822. É provável, a gente não tem uma prova absolutamente cabal, a gente não está totalmente seguro disso. Sim. E também isso não tem uma grande importância, né? Porque afinal de contas esse grito do Ipiranga, ele é um mito e como todo mito, ele serve a determinadas funções sociais, ele dá coesão a uma narrativa histórica, ele ajuda na formação e no desenvolvimento de uma identidade nacional brasileira. Então ele é fundamentalmente um mito, não quer dizer que não tenha acontecido. Se ele aconteceu aqui perto, um pouco mais ali para baixo, aqui, mas tinha uma casa aqui no começo do século XIX, porque afinal de contas essa era uma região muito próxima a uma estrada, né, que ligava então a São Paulo a Santos, e foi justamente usando essa estrada que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, que ainda não era primeiro, né, porque ele ainda não era o imperador, ele era só um príncipe regente, Dom Pedro parou então aqui perto, né, e voltando de Santos, indo para São Paulo. E se houve o grito, então foi aqui perto. Tá. A casa então foi reconstruída posteriormente e ela simboliza, né, menos o grito e mais a independência do Brasil, né? Então a casa, o grito, o monumento, o Ipiranga, o riacho, tudo isso compõe, né, um conjunto mitológico, o que não significa que ele seja inteiramente mentiroso. Toda mitologia tem uma base de verdade para poder funcionar, né? Ninguém vai acreditar numa mitologia completamente inventada, né? Então é isso que a gente vê aqui, e tudo isso é muito importante, porque faz as pessoas pararem, pensarem, se informarem, criticarem, fazerem uma espécie de elaboração própria do que é a história do Brasil. Todas as nações do mundo, todas as sociedades, os países, as coletividades, todas elas precisam de história, né? Quer dizer, elas têm história enquanto vivência, enquanto processo, enquanto anterioridade, que em parte explica o que elas são, né? Mas elas precisam também, como uma absorção de imaginário, de formas de pensar, de se autorrepresentar, precisam de história. A história, então, como uma narrativa sobre o passado, como uma versão sobre o passado, ela sempre desempenha um papel coesivo, né? As pessoas querendo ou não, as pessoas se dando conta disso ou não, elas gostando ou não, a história sempre tem uma função social, né? Claro que essa função aí, ela vai se esparramando, né, pela sociedade, em função dos jogos de poder, em função das hierarquias sociais, em função dos interesses desiguais das pessoas e dos subgrupos que formam aquela sociedade. Mas a história tem sempre algo a fazer, a oferecer, na medida em que ela dá uma autoimagem para as coletividades. As coletividades nacionais, como por exemplo a sociedade brasileira, tem os seus mitos de origem, tem os seus mitos históricos, assim como qualquer outro país do mundo, né? Agora, o fato de serem mitos não significa, repito, que eles sejam inteiramente mentirosos, que eles sejam pura e simples distorção, pura e simples invenção mal intencionada de historiadores do passado e do presente. Não, né? Os mitos estão aí justamente porque as pessoas precisam deles. Aí, a separação entre colônia e metrópole é um pretexto, sempre foi, desde que ocorreu essa separação, é um pretexto muito forte para a formação dessas narrativas míticas de origem. Houve separação? Houve. Essa separação foi importante, mas sem dúvida nenhuma, né? São processos históricos muito, muito impactantes até hoje. No entanto, aí bebeu-se a água para uma parte dessa mitologia que persiste até hoje. O Brasil se faz independente contra Portugal, né, mas não inteiramente contra Portugal. Pois é. Isso já no processo da própria época, as pessoas que fizeram a independência pensavam que era necessário então se distinguir de Portugal, mas se fazer também uma espécie de herdeiro de Portugal. Então o Brasil surge como uma ideia política, né, que buscava uma ruptura, mas uma ruptura parcial com Portugal. Por quê? Porque Portugal era um país europeu, porque Portugal era visto basicamente como um país branco, porque Portugal era visto basicamente como um portador de um conteúdo de civilização,
de superioridade. Então o Brasil, quando nasce nesse projeto político, né, ele puxa de Portugal, né, uma ideia eurocêntrica, né, uma ideia, enfim, de formação de uma sociedade branca, de exclusão, então, de quem não se encaixava perfeitamente, exclusão parcial, né, de quem não se encaixava perfeitamente nesses padrões. Então é uma ruptura, mas ao mesmo tempo é uma continuidade, né? É uma negação de Portugal, mas isso já desde o início, lá no século XIX, é também uma reivindicação de continuidade de Portugal. Esse é um discurso muito popular hoje em dia, né? Em Portugal, por exemplo, muita gente acredita que o Brasil é uma espécie de filho de Portugal, né? E nós aqui, muita gente também acredita que Portugal é uma espécie de país muito simpático, muito amigo, porque afinal de contas o Brasil surgiu a partir de Portugal. É um discurso de conciliação também, né? Mas há que se lembrar que no Brasil, né, houve também guerra. Elas podem ter sido menos destrutivas do que em partes da América Espanhola, mas houve guerra de independência, né? Sobretudo em províncias como Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, província cisplatina, que depois se tornou independente e formou o Uruguai em 1828. Em todas essas regiões, então, houve guerras de independência. No processo geral de independência do Brasil, houve também formas de participação popular, né? Elas não foram, enfim, idênticas às formas da América Espanhola. Também houve diferenças dentro da América Espanhola, mas de muitas maneiras houve sim participação popular, houve grandes transformações políticas, né? Houve significativas transformações sociais, né? Porque nós brasileiros temos uma tendência muito difícil de ser revertida, né? De acreditar que nesse país tudo que se passa é pacífico, que nada é revolucionário, que tudo é acordo entre elites, que o povo está sempre à margem da história. Isso é uma mitologia. Né? Essa é uma mitologia. E essa mitologia, então, nos impede de entender quando coisas realmente profundas acontecem. Te dou um exemplo, né? É a partir da independência e graças à independência, né, que nós temos hoje, né, por exemplo, um Estado Nacional brasileiro, uma nacionalidade brasileira que não existia antes, que nós temos instâncias políticas representativas, um sistema eleitoral, né, que nós temos um exército brasileiro, que nós temos um sistema tributário brasileiro, que nós temos, enfim, tudo isso nasce, né, a partir e pela independência. Os historiadores profissionais, eles compartilham de um considerável consenso acadêmico de que há que se entender a independência do Brasil, as independências da América Espanhola, a independência das 13 colônias com a formação dos Estados Unidos de 1776 e também a independência do Haiti de 1804, era uma colônia francesa. Seu movimento de independência teve início com uma revolta de escravos muito importante na última década do século XVIII. Todos esses movimentos, eles fazem parte de um grande processo político que vai de finais do século XVIII até mais ou menos a metade do século XIX, de novos padrões políticos, de novas formas de Estado, de novas maneiras da sociedade se hierarquizar, se representar, né? Então, com todas as diferenças entre eles, com tudo que há de específico nesses processos políticos, é muito conveniente colocá-los num mesmo processo geral. A independência do Brasil, ela começou a ocorrer um pouco depois das independências da América, né? Então tem dois marcos aí que são muito importantes. Um é o ano de 1808, quando a corte portuguesa se instala no Rio de Janeiro, né, fugindo das tropas napoleônicas, e o fato de ter sido uma fuga não diminui a perspicácia política dessa medida, quer dizer, isso preservou a monarquia portuguesa, isso deu sobrevida ao Império Português. Então a corte no Rio de Janeiro como uma forma de defender a unidade desse império, e na América Espanhola, né, o início da fragmentação, né, dos vice-reinos, das capitanias gerais, né, dos territórios espanhóis da América. Por quê? Porque o rei espanhol, Fernando VII, ao contrário de Dom João, que está no Brasil, português, o rei espanhol, Fernando VII, está preso, né, foi preso pelos exércitos franceses. E aí começa então essa fragmentação da América Espanhola, que se acentua a partir de 1810, por uma série de motivos, né? E em 1810, então fica claro que a corte fez bem de vir para o Brasil do ponto de vista do projeto de manutenção do Império Português. Então,
o que ocorre? Quando a independência tem início na América Espanhola, ela não está prevista na América Portuguesa, ela não é desejada na América Portuguesa. Ninguém está pensando seriamente na independência do Brasil entre 1808 e 1810. Então o fato da independência estar começando na América Espanhola permite uma observação, permite uma análise, né? Há uma diferença temporal entre os dois processos que faz com que uma parte do que será o processo do Brasil se deva ao fato de que esse processo pôde observar o que vinha acontecendo antes na América Espanhola, extraindo daí lições, advertências, formulando expectativas, seguindo exemplos, recusando exemplos, né? Então isso não está separando o Brasil da América Espanhola, isso está conectando o Brasil na América Espanhola. Então nós historiadores lidamos sempre com uma tensão entre aquilo que um determinado processo tem de próprio e aquilo que o torna parte de um processo mais amplo, porque senão a gente não entende as coisas, né? No caso então da independência, claro que é uma independência com as suas particularidades, é uma independência menos conflitiva em muitos sentidos do que a independência de parte da América Espanhola, mas mesmo assim nós tivemos os nossos conflitos, nós tivemos as nossas guerras e nós tivemos então a nossa forma de transformar as coisas.